venha só hoje. Mas tem amanhã de manhã, faça por completo. E amanhã nós finalizaremos. Amém? Então, fique livre, viu? Glória a Deus. É bom demais estar aqui, eu me sinto em casa. Afinal, metade da minha equipe está aqui, né? Glória a Deus. Queridos, é uma alegria. Pastor, Ana, Alda, é muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, desde que a gente se encontrou na praia no começo do ano, eu falei, esse ano eu apareço por lá, né? E Deus marcou esse encontro, esse tempo. E é lógico que eu não poderia perder a oportunidade de falar do Rema para você. Porque o Rema mudou a minha vida. Eu cresci na igreja, eu sou filha de pastor. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 7 anos. E eu falei isso para Samuel, meu filho, que está com 9. Né, que ele estava meio preguiçoso de orar em línguas. Eu falei, Samuel, eu desafio você. Porque eu com 7 anos, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu chegava da escola, eu almoçava e eu queria orar em línguas. Não é possível que a mamãe vai ser melhor que você. Falei, não é possível que a mamãe vai ter mais fome do Espírito Santo do que você. A gente tem que melhorar de geração em geração. Ele, então eu vou fazer um desafio comigo mesmo. Funcionou, ó, coisa boa. Mas eu estou dizendo que, então assim, meu coração sempre foi muito fervoroso e desejoso de ter comunhão com o Espírito Santo. Mas, quando eu cheguei e recebi a matéria, oração, eu estava em Belo Horizonte e tinha aula de manhã e de noite. O mesmo professor, eu assistia a aula de manhã e de noite. Porque aquilo foi tão impactante na minha vida. Porque às vezes eu ficava confusa com quem eu falava, com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo. Então eu já falava logo com os 3 para garantir. Mas depois eu aprendi. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos guia, o nosso socorro. E uau! Como a minha vida foi completamente transformada. E algo que o irmão Reagan diz nos seus livros, se tornou algo real na minha vida. É possível viver e ter todas as suas orações respondidas. É possível você viver uma vida com Deus, onde você tem certeza que Ele ouve e que Ele responde. E você obtém resposta. E você obtém resultado. Você sai daquele lugar de ansiedade, de saber, será que vai acontecer? E você sabe que está acontecendo. Porque se Ele ouviu, está acontecendo. Se Ele disse, vai se cumprir. E você parte de um ponto no relacionamento com Deus, onde você sai da dúvida, da incerteza, da superficialidade. E você entra num lugar onde você ora de um ponto que você já é suprido. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Então, se você faz parte dessa igreja, certamente você é muito bem alimentado, você está no lugar certo, você está numa atmosfera, você pode perceber a atmosfera favorável, o mover do Espírito, você é notório. Agora, existe algo que se você entrar no Rema, você entrar numa profundidade de 10 anos em 2. Quem fez o Rema aqui, diga aí para mim, é ou não é? É. Então, se você não fez, as matrículas estão fechadas, mas elas vão abrir. Então, o ano que vem pode ser o seu ano de você testemunhar o que eu estou testemunhando. Amém? Mas vamos partir, então, desse ponto. Quando eu estava orando hoje de manhã mesmo, eu acordei orando e pensando sobre vocês e buscando do Espírito mesmo, né? O que nós tínhamos para hoje. Porque maná é assim. O pão de ontem não nos alimenta. O pão de ontem vira mofo, querido. O maná é fresco, é o pão de hoje, o que temos para hoje. E eu acordei dizendo exatamente isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que temos para hoje? E a palavra que saltou ao meu coração foi uma vida no Espírito. Você pode dizer isso comigo? Uma vida no Espírito. E logo me veio a história de João, Pedro e João, quando eles vão orar. Olha que coisa incrível, não é mesmo? Lá em Atos, no capítulo 3, conta sobre uma ida
ao templo, muito específica, de Pedro e João para orar. E você está aqui numa vinda muito específica à igreja também, não é mesmo? Numa reunião de oração, Atos 3. Eu vou ler do versículo 1, ok? Quero focar no 6, mas a gente chega lá. Atos 3, estão comigo? Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando viu Pedro e João que iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando realmente receber a esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho o te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Você pode repetir comigo? O que eu tenho, eu dou. O nome de Jesus. Diga de novo, o que eu tenho é o nome de Jesus. Diga aí para o irmão do lado, fala, o que eu tenho é o nome de Jesus. Querido, você não começa a orar, você não vai falar a respeito de uma necessidade, sendo aquele que está miserando como quem pede esmola. Você não é essa pessoa. Você não é aquele que está nessa posição. Você é aquele que, independente da necessidade que esteja te cercando, te afrontando, porque a vida é feita de desafios. Eu não estou falando isso para você porque eu acho que você não vai ter desafios. Pelo contrário, eu quero que você entenda que os desafios eles vão estar bem diante de você. Mas você pode olhar para eles e dizer, eu tenho o nome de Jesus. Eu vou orar ao Senhor, não a partir de um ponto de quem não tem nada. Mas eu tenho o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todas as enfermidades precisam se dobrar, o nome onde a tristeza precisa se dobrar, a depressão precisa se dobrar, a falta precisa se dobrar, o medo precisa se dobrar, a angústia precisa se dobrar. Amém? É desse ponto que você está. A grande questão é que muitas vezes nós entramos nesse lugar de oração achando que a gente é um mendigo. Que está lá. Tanto tempo eu estou nesse lugar. Entra ano e sai ano e eu estou na mesma condição. Entra ano e sai ano e parece que nada muda. Entra ano e sai ano e você está lidando com os mesmos desafios, a mesma falta, a mesma condição. Mas não precisa ser assim, porque você tem um nome. Uma vida no Espírito não é uma vida esquisita, não é uma vida mística, é uma vida consciente da presença. É uma vida consciente da aliança que você tem. É uma vida consciente do nome que você herdou. O nome que está sobre todo nome. E isso muda tudo. Sabe, no culto da virada mesmo, esse ano, Deus me deu uma palavra, e ela está como um sino que ecoa e toca e toca e toca dentro de mim. É que esse é o ano de nós vermos impossibilidades caindo. Você, querido, se você quiser, você não vai acabar o ano de 2026 e começar o ano de 2027 na mesma condição, na mesma impossibilidade, na mesma paralisia, na mesma falta.
Não precisa ser assim. Você não é o mendigo. Você é filho que diz: o que eu tenho basta, é o nome de Jesus. O nome de Jesus, a presença do Espírito Santo. E isso muda tudo. O dono do tempo, talvez algo que atrapalha muito a gente receber o resultado da nossa fé, da nossa confissão, é essa agonia, achando que o tempo está fora de controle. Querido, o tempo não está fora de controle, porque Deus é o Senhor do tempo. A primeira coisa que Ele criou foi o tempo. Ele disse: haja luz. Começou ali a contar. Não tinha, estava tudo escuro. Aí Ele estabeleceu dia e noite. O tempo foi estabelecido. Ele é o Senhor do tempo. E essa consciência, ela precisa chegar para nós, que o que está movendo Deus é a sua vida no Espírito, a sua consciência da habitação, a consciência do nome de Jesus, e não a sua agonia de que as coisas precisam mudar. Você já percebeu que não resolve? Por exemplo, dois exemplos, duas histórias que nós vemos com Jesus. A primeira, quando Jairo chega até Jesus e fala: minha filhinha de 12 anos está morrendo, minha única filhinha, vem Jesus, até minha casa. Jesus vai, fala: eu vou. Ele está indo no meio do caminho, ele é interrompido pela mulher do fluxo de sangue, que começa a contar uma história de 12 anos. Jesus, uma mulher contando uma história de 12 anos. E de repente, quando Jesus está dizendo para aquela mulher: vai que a tua fé te salvou, alguém bate no ombro de Jairo e fala assim: deixa para lá, Jairo. Já era, sua filha morreu. E Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Às vezes você acha que Jesus está atrasado. Às vezes você acha que ficou ruim demais para Jesus intervir, porque o negócio já estava ruim, ela estava morrendo, mas agora ela morreu. Aquilo que você queria evitar, de repente, acontece. Jesus não tem problema quando as coisas pioram. Hello! Ei, você precisa pegar essa. Não é um problema quando as coisas pioram. Não é um problema quando as coisas saem do seu controle. Não é um problema. O diabo vai querer jogar com você dizendo: se você tivesse chegado um pouquinho mais cedo, Jairo, a mulher do fluxo de sangue não ia encontrar Jesus e sua filha não ia morrer. O demônio do e se. Eu tenho certeza que tem um demônio que chama e se. Você não vai me convencer o contrário. E ele tenta pegar, rodear e perturbar todo mundo, porque ele diz: se você tivesse chegado mais cedo, se você não tivesse feito assim, se você tivesse falado isso, se você não tivesse falado. E mina a sua fé, porque Deus é o Senhor do tempo, Ele não tem problema com seus e sis. Jesus ora para Jairo e fala assim: só não temas, Jairo, crê somente. Eu não tenho problema quando as coisas pioram. E ele chega na casa de Jairo, porque Jairo soube lidar com isso, e segurou a onda, e disse: se Jesus disse, está beleza. Ele disse que morreu, mas ele disse que está resolvido, está resolvido. Que voz você vai ouvir? Uma vida no Espírito não vai te garantir ser esquisito, vai te garantir uma vida de vitória, ainda quando as coisas pioram. Tem uma pregação que é minha, tem uma que é do Espírito aí no teu coração. Estou esperando ele acabar de falar com você. Tem um quadro sendo pintado para algumas pessoas, eu posso ver, de impossibilidades que essa noite vão ser desfeitas diante dos seus olhos.
Simplesmente porque o quadro está mudando. Aquele quadro de terror está se tornando quadro da vida no Espírito. O quadro do eu tenho Jesus, eu tenho o nome de Jesus, eu tenho a intervenção do Espírito na minha vida. Isso me basta. Amém? E aquela menina se levanta. Ele vai até a casa de Jairo. E ele diz: menina, levanta. E ela levanta. Deus não tem problema com o tempo. Deus não tem problema quando as coisas pioram. Deus não se move por necessidade. A segunda história é o menino que estava endemoniado, se jogava no fogo, na água, estribuchava, espumava. Levaram para os discípulos expulsar os demônios, nada aconteceu. Então o pai pega e leva até Jesus. E quando ele vê Jesus, ele cai e começa a espumar, se debater. E isso não move Jesus. Jesus olha para o pai e fala: desde quando isso acontece? Ele conversa com o pai numa boa. Aí o pai fala assim: desde que ele era criança. Se você pode fazer alguma coisa. Aí Jesus diz: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí o pai diz: então, me ajuda, Jesus, eu creio. E Jesus olha para o menino e fala: fica livre. Espírito mudo e surdo, vai embora. O menino fica lá, parece que está morto. Fala: não, levanta, tudo certo, levanta, liberta. A tua necessidade, você ficar gritando, estribuchando, não move a Deus. Não move a Deus. Mas quando você olha e fala: não importa se as coisas piorarem ou melhorarem, eu estou na vida no Espírito, a minha paz está dentro, a minha direção está dentro, a minha certeza está dentro, no nome que está sobre todo nome, e por isso eu estou seguro. Pode entrar governo, pode sair governo, pode entrar trabalho, pode sair do trabalho, posso ser promovido, posso ser despedido, posso ter um diagnóstico, seja o que for. Não me move. O que me move? A certeza de que eu sou habitada pelo Espírito Santo. E eu tenho um nome que é o suficiente para mudar qualquer situação, qualquer condição, qualquer impossibilidade. Isso muda tudo. Ah, querido, uma vida rendida é essa vida consciente. E é algo que é fato, você vai ter que lidar. Você vai ter que lidar com seus pensamentos, você vai ter que lidar com as suas emoções, até porque quando você começa a orar, vamos lá, hello, você vai concordar comigo. Você para e você entra nesse lugar de oração, você pode orar em qualquer lugar. Mas quando você para e fala assim: eu vou orar. Agora mesmo, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Aí você começa a pensar: poxa vida, eu devia ter ligado para aquela pessoa. Amanhã eu vou comer o quê? Será que as crianças estão bem? Como é ou não é? Você tem que, você está orando, mas tua cabeça está lá. Você tem que trazer ela. Ah, mas Juliana, se eu não parar, eu estou produzindo, querido, é igual você ligar o carregador na bateria, está carregando, mas tem um carregador turbo. Você já pôs o celular no carregador que está carregando, mas tá beleza. Mas você já usou um carregador turbo, meu querido? Que com pouco, a sua bateria está lá em cima? É sobre isso. Um lugar que você para e fala assim: peraí, o demônio do si vai falar: ah, peraí, você não sabe lidar com isso não. Se você não tivesse falado, se isso não tivesse acontecido, a ansiedade vai tentar pegar você. Mas às vezes é só a rotina mesmo, porque a nossa vida é muito louca. Eu não sei a sua, a minha vida é muito louca. Tenho muitas coisas para fazer.
E se eu não tomar cuidado, eu entro em oração e a minha agenda está na minha cabeça. Eu falo assim, não tenho nada a ver com isso agora. Você está comigo? Esse lugar onde eu falo assim, eu só quero agora ter consciência da habitação do Espírito. Porque se eu estou consciente da habitação do Espírito, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir sol, pode vir a primavera, pode vir o inverno, pode vir o que for. Eu estou nesse lugar de segurança. Pode piorar, pode melhorar, mas a minha vida está segura. Você não tem medo do tempo? Você não tem medo de más notícias? Você se alegra com as boas notícias, mas a sua vida está respaldada por dentro. E você vai ter que lidar com seus pensamentos, porque, vou voltar em Jairo um pouquinho, pensa comigo, quando aquele homem bateu no ombro dele e disse, a sua filha morreu. Como foi que a mente dele ficou naquele momento? Com certeza, um filme passou na cabeça dele. E é por isso que Jesus disse para ele, não temas, crê somente. Jairo, segura a onda. Não murmura, Jairo. Não deixe incredulidade sair da sua boca. Não concorde com as circunstâncias, Jairo. Só creia. Só fica comigo. E é essa a chamada dessa noite. E tem um versículo que ele vai nos guiar aqui em oração, que está lá em Salmos, capítulo 32, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Salmos 8. Desculpa, 32, 8. Eu vou ler até o 10. Vou ler na Ara, Almeida, Revista Atualizada. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como um cavalo ou como uma mula. Olha para os irmãos falando, seja não como um cavalo ou como uma mula. Seja não. Sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Uma vida no Espírito, é essa vida consciente da presença, consciente de que você não é um mendigo e que você tem direção. Querido, se tem algo que faz parte da minha oração diária, eu falo obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque eu não estou sozinha, eu não estou sem direção, eu não estou confusa, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu conheço a sua voz. Sob a minha vista. Tem hora que você está tão preocupado com o seu problema, que você sai resolvendo aí e esquece. Esquece que você está debaixo das vistas de Deus, e Ele conhece o futuro, Ele é o Senhor do tempo. Você não precisa tentar resolver as coisas sozinho. É lógico que tem coisas que são do nosso alcance, Deus espera que você faça. Deus não gosta de gente preguiçosa. Mas existe um extraordinário, o que tua mão não alcança, o que os teus olhos não veem. Que Ele diz, olha, você está debaixo das minhas vistas. E sobre a minha vista, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, eu vou te dar conselho. Você só não pode ser igual a mula, o jumento, o cavalo, que tem que ser guiado por força.
Tem gente sendo guiada por força. E só para ouvir quando está desesperado. Ou quando já está pagando o preço da desobediência. E às vezes é coisa simples. Eu vou contar uma coisa bem simples para você que aconteceu recentemente comigo. Eu estava arrumando a minha mala para ministrar. Fui viajar para ministrar e era um culto. Então eu falei, vou botar uma roupa na mala. E aí, o Espírito Santo falou comigo no meu coração. Leve outra. Eu falei em voz alta ainda. Gente, às vezes você não é doido não. Você está discutindo com o Espírito Santo mesmo. Eu ainda falei em voz alta. Falei, mas é um culto. Eu vou levar uma roupa. É um culto. E eu peguei, fechei a minha mala. Mas é lógico que deu errado. Você tem dúvida? Eu fui botar a roupa, eu fechei o botão. O botão saiu na minha mão. Da minha calça. Aí eu estava ainda, era um blazerzinho. Ficou tampando, cheguei na igreja, pedi para as meninas me arrumar um alfinete. Mas eu falei, que palhaçada. Eu não precisava passar por isso. Fui igual a mula. Aprendi, fui criada pela força. Não vou para lugar nenhum na minha vida mais com uma roupa só. Mas precisava passar por isso? Não precisava. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu não quero ser a mula não. Eu quero estar debaixo de conselho. Uma coisa simples. Mas tem coisas mais delicadas na vida do que uma roupa que estourou o botão. Mas o princípio é o mesmo. Então nós vamos orar. Porque essa é uma noite de conselho. Essa é uma noite de... Eu vi isso. De impossibilidades caindo. Você precisa mudar aqui, ó. Peraí, eu estava orando igual mendigo, eu tenho um nome. Parou! O diabo não vai mais me atormentar com isso. Mas piorou. O diabo fica dizendo para você, piorou. Fala assim, e daí? Eu tenho um nome que está sobre todo nome. Mas quando vai passar? Deus é o Senhor do tempo, Ele está intervindo na minha vida agora mesmo. É agora que a intervenção está vindo. Você vai desfrutar dela. Talvez você tenha que chegar em casa, igual Jairo, para ver a menina levantar. Mas querido, é só uma questão de chegar ali, que vai acontecer. Jesus está com você, o Espírito Santo está em você. O nome é seu. Direito de propriedade. Não tem impossibilidade para permanecer na sua vida. Agora tem coisas que talvez você esteja ouvindo até o conselho e não cedendo. E essa é a noite você fala, Senhor, me perdoa, eu não vou ser igual a mula. E tem gente que entrou aqui também essa noite dizendo, Senhor, eu preciso de um conselho. E você vai entrar nesse lugar de oração. Como eu te disse, talvez os primeiros minutos, você tem que acalmar a sua mente. Dizendo, eu não estou aqui para resolver o meu almoço. Eu não estou aqui para resolver o que eu vou fazer amanhã. Eu não estou aqui para resolver como vai ser minha agenda da semana que vem. Eu estou aqui para receber conselho. Eu me rendo, Espírito Santo. Vem, Brenda, para cá. Nós vamos adorar o Senhor e vamos entrar nesse lugar de oração. E eu quero orar com você. Aleluia. Fica de pé. Uma vida no Espírito te garante uma vida onde as impossibilidades caem diante dos seus olhos. Vamos orar um pouco em outras línguas.
tesouro além de ti. Oh, você é o nosso tudo. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo. Senhor, cante isso para o seu Pai. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo. Oh, você é a nossa porção. Tu és o nosso galardão, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, nada desejo, Senhor. Querido, eu quero orar por você. Nós vamos continuar nessa atmosfera de adoração. Mas tem possibilidades para cair nesse lugar. Ei, enquanto eu falava, o seu coração queimava, porque esse é o seu dia. A intervenção chegou. Você entendeu? Você não é um mendigo. Você tem um nome, querido. Você tem um nome. Você tem um nome. Você tem um nome. Isso muda tudo. Isso muda tudo, querido. Ei! O ano de 2026 é ano de intervenção. Você pode dizer isso comigo? O ano de 2026 é ano de intervenção divina. Na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças. Ah, sim, 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 querido. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui na frente. Você vai viver intervenção. Existia impossibilidade gritando diante de você. Coisas que você tem lidado, entra ano e sai ano. Acaba hoje, querido. Ei, é um ano de intervenção. Oh, talvez é sobre a vida dos seus filhos. Talvez nem é sobre você. Mas você precisa de intervenção sobre uma condição na vida dos seus filhos. Ei, querido, talvez um diagnóstico. Teu filho não é um diagnóstico. Teu filho não tem uma condição de impossibilidade que vai durar para sempre. Não tem nada que na sua vida, na sua casa, na sua família será para sempre, a não ser o nome de Jesus, o poder da palavra e do Espírito agindo em você, agindo através de você. É tempo de intervenção, querido. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo.
hoje só Ele. E eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada mais sem Ti. Erarararaie, mamamama, sou. Ha, ha, ha. Erarararaie. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. E eu só quero, eu só quero, eu só quero a Tua presença. Eu só quero nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada mais sem Ti. Aleluia.
Eu posso ouvir no meu espírito pessoas perguntando qual é o próximo passo? Como vai ser? Querido, o teu futuro em Deus, rendido ao Espírito, é o suficiente. Eu lembro de Maria dizendo: como vai ser isso? E o anjo disse: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. E foi o suficiente, querido. Como será isso que está no seu coração? A resposta é a mesma: vem sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolve essa noite. O poder do Altíssimo te envolve essa noite. Isso é o suficiente. Você pode cantar isso? Tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, eu e Shaddai. Você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor, querido. O Espírito Santo vem sobre você essa noite. Com provisão, com bondade. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim, Deus. Deixa eu falar uma coisa e a gente vai voltar a cantar essa canção. Querido, essa música foi a música mais tocada na minha casa. E a gente nem combinou, eu e Brenda, mas essa música foi a música mais tocada na minha casa no ano de 2022. Quando eu vivi o pós-parto de Ana Júlia, com muitas intercorrências, e eu saí dali do hospital já com um diagnóstico de depressão pós-parto. E quantas vezes o diabo dizia para mim: como é que você vai sair dessa? E eu botava essa música para mim ouvir. Ele é o El Shaddai, Ele é o suficiente. Eu não sei, mas Ele é o suficiente. Deixa eu subir aqui, que eu quero olhar para você. E aí, o diabo dizia para mim: por que isso está acontecendo com você? Você sabe, por que Deus permitiu? Por que está acontecendo? Eu dizia: pois eu não sei. Eu sei que Ele é o Deus de toda intervenção. Eu sei. Quer dizer, eu sei o porquê. O fato de você estar no mundo, querido, faz você suscetível o diabo querer te matar. Não é novidade. Deixa eu te contar. O diabo quer te matar. O diabo quer me matar. Mas sabe qual é a questão? Nós temos um nome. Nós temos uma vida rendida ao Espírito. E isso nos basta. Não importa o quão ruim o negócio possa ficar na sua vida. Lembre, ao seu deitar, ao seu levantar, Ele é bom. E Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus mais do que suficiente. Você precisa celebrar isso. Nós vamos cantar. E eu posso ver, querido, mais uma vez, a intervenção do Senhor chegando para você.
Vamos cantar isso. Tem sido tão bom para mim. Tão bom, tão bom. Tem sido sempre tão bom pra mim. Você entendeu o que você está cantando? Bora, Brenda. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim. Ele tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, Ele tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, El Shaddai, El Shaddai. Oh Deus, mais do que suficiente. O El Shaddai, nada me falta, nada me falta. O El Shaddai. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar. Ao meu deitar. Ao meu deitar, meu levantar. Querido Deus, mais do que o suficiente. O Deus de toda intervenção. Está acontecendo. A palavra e o Espírito está se movendo e intervindo agora mesmo. Na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, nas suas finanças. Ele é o mais do que o suficiente. Amém. Só levante as suas mãos e diga obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor é mais do que suficiente. Mais do que suficiente na minha vida. O El Shaddai. Obrigada pela tua bondade, Pai. Obrigada pela tua manifestação. Obrigada pela tua palavra e pelo teu Espírito. Nós te amamos e te exaltamos, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o Deus de toda intervenção. E nós te exaltamos, porque não vai acontecer. Já aconteceu! Oh, obrigada, Pai. Você pode dizer isso só para a gente terminar. Fala, não vai acontecer. Já aconteceu. Olha para o irmão que está do lado e fala, não vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu, querido. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu.